Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. Não existem estatísticas oficiais sobre acidentes domésticos no Brasil, mas a estimativa é que os índices sejam altos, especialmente aqueles que envolvem crianças e idosos. Mas como se prevenir desses acidentes, já que eles ocorrem dentro de casa ou em locais que aparentemente não apresentam riscos? Vamos relembrar na reportagem de Gabriela Clemente. Depois da queda na cozinha de casa, onde fraturou o fêmur em março do ano passado, Doralícia, de 77 anos, deixou de realizar diversas atividades domésticas. O medo de cair novamente fez com que a aposentada percebesse que já era hora de evitar riscos. Assim, medo de resbalar e cair, daí eu tenho medo de ficar paralítica. Eu me cuido muito, não piso sem ser no lugar firme. Tapete eu não uso mais, só com aderente. As quedas com pessoas idosas ocorrem normalmente em situações do cotidiano. No caso de Doralícia, por exemplo, foi no momento em que ela levantava da mesa depois de uma refeição. Agora, a aposentada, que também sofre de Alzheimer, conta com a ajuda do marido e da nora. Até para deitar na cama é ruim. Ela custa para deitar, para levantar eu tenho que levantar 2, 3 vezes na noite, para levantar ela, que ela não pode levantar, e ela urina 2, 3 vezes na noite. Apesar do trauma ter sido grande, a nora Maria Inês conta que a recuperação de Doralícia não demorou muito. Ela tem problema na coluna também, já complica tudo, né? Foi bem mais difícil. Nós até que tivemos sorte, porque ela até que se recuperou, assim, voltou a andar bem rápido até, mas tem outras pessoas aí que a gente sabe que levam meses que não conseguem andar, né? Depois da queda, Aristeu assumiu todas as responsabilidades de casa. Os tapetes foram retirados e no banheiro, barras de ferro foram colocadas. Nós cuidamos para ela não cair de novo. Se cair, tem arma quebrar de novo. Os acidentes domésticos mais comuns envolvem a queda de pessoas da terceira idade ou a sufocação dos primeiros anos de vida. De acordo com o enfermeiro coordenador do SAMU de São Leopoldo, Roberto Tisca, cerca de 15% dos atendimentos realizados pelo SAMU são em casos de acidentes domésticos. E em casos como este, é importante que sejam feitos os primeiros atendimentos pelas pessoas que acompanham a vítima. A primeira coisa que a gente sempre diz é assim, a pessoa mantenha a calma, né? Porque quando ela reconhece que uma pessoa sofre um acidente, é importante que essa pessoa, primeiro, ela se aproxime dessa pessoa que teve o acidente, fale com ela, veja o que está acontecendo e imediatamente, se for uma situação de uma provável fratura, por exemplo, que não mexa nessa pessoa, que não mobilize essa pessoa de qualquer maneira. Ativa o serviço de emergência através do telefone 192, o médico regulador vai fazer algumas perguntas que são perguntas pertinentes àquele caso e ele vai despachar o socorro. Mas se você acha que acidentes domésticos não são tão graves quanto a maioria dos outros acidentes, fique atento. Quando a gente diz que trauma no domicílio é grave, é grave. Por quê? Uma criança que puxa alguma coisa de cima do fogão ou alguma coisa quente de cima da mesa, ela pode ter uma queimadura grave. E uma grande parte do corpo que caracteriza um grande queimado e muitas vezes é uma lesão incompatível com a vida. Essa pessoa vai ter uma complicação da queimadura e vai acabar indo a óbito alguns dias, semanas ou meses depois. Uma pessoa de mais idade, uma fratura de colo de fêmur, como a gente é o maior índice dos nossos atendimentos, dependendo da idade do paciente e da forma como se apresentou essa fratura, essa pessoa que já está com uma idade avançada, talvez ela não volte mais a caminhar. Então, são situações importantes. É importante também não deixar que essa pessoa more sozinha ou que um familiar esteja sempre por perto, como é o caso de Maria Inês, que é casada com o único filho de Doralícia. A doceira conta que, devido à queda da sogra, já se cuida para que não aconteça nada semelhante no futuro. Agora, com 51 anos, ela já tira os tapetes e pensa em colocar corrimão no banheiro. Tem que aceitar e se prevenir. Eu acho que se muitos aceitassem mais, era mais fácil da gente evitar tantas coisas, né?
Existem casos em que brincadeiras inocentes de crianças em casa podem gerar grandes acidentes domésticos. Por isso, sempre vale a pena ficar atento, ainda mais nesse período de férias. E outro cuidado que se deve tomar está relacionado à prática de exercícios físicos. Nas férias de verão, muitas pessoas deixam as academias de lado, mas tem gente que aproveita esse período para retomar ou iniciar a prática esportiva. E esses praticantes devem tomar alguns cuidados. Confira. Você se considera uma pessoa ativa? Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa é considerada ativa quando pratica 30 minutos de exercício por pelo menos 5 dias da semana. E além de manter a frequência da atividade física, é preciso realizá-la com cuidado. Os profissionais da área da educação física indicam uma orientação antes de iniciar qualquer prática, com o objetivo de evitar consequências inesperadas, como dores e lesões. Eu vou dizer um exemplo de um rapaz que chegou com 18 anos de idade e ele disse que treinou por conta e ele fazia o que ele gostava. Ele gostava de fazer bíceps, trabalho de costas, por exemplo. Ele chegou desse jeito, vou usar, vou exemplificar, com uma curvatura muito grande, uma cifose aguda, ele tinha recém 18 anos de idade. Ele acabou passando com a gente mais de 2 anos, fazendo tudo aquilo que ele não fazia direito, para tentar retroceder isso. E ele conseguiu. Mas o que aconteceu? Teve que ter dor, começou tendo compensações. O que acontece? Tu acaba tendo sobrecarga nas articulações por causa do desequilíbrio. Por isso, os exercícios feitos em casa só são recomendados com uma orientação prévia. Aí a pessoa tem em casa um peso forte, ela acha que consegue levantar, o músculo suporta, mas o tendão não. Aí pode 2 meses, 3 meses, 6 meses depois pode aparecer alguma lesão. Tânia, por exemplo, costumava fazer apenas caminhadas na rua, até que percebeu que precisava de um complemento. Por isso, há cerca de 1 ano, ela passou a frequentar a academia por pelo menos 3 vezes por semana. Eu melhorei bastante, assim, para me movimentar no meu trabalho, também eu tenho menos cansaço, eu me senti bem melhor. Sérgio é outro exemplo. Ele está há 2 anos fazendo musculação em uma academia e diz que nunca foi de ficar parado. Com certeza. Se tu ficar um tempo sem fazer, tu nota. E também assim, eu acho que é tipo corrida. Se tu começar a correr todos os dias, no mês que tu estiver correndo, se tu parar, tu vai sentir falta. Exercício físico, tu vai sentir falta também da mesma forma. A periodicidade do exercício varia de pessoa para pessoa e é preciso respeitar o tempo de cada um nessa adaptação. É importante também não realizar apenas os exercícios de sua preferência, pois as outras partes do corpo podem ficar prejudicadas. Não há contraindicação para a prática do exercício físico e ele pode ser realizado tanto em uma academia quanto em locais ao ar livre, realizando caminhadas, ciclismo e corridas. Hoje em dia, só não faz atividade física quem não quer, porque tu não precisa vir para uma academia para fazer uma atividade física. Tu pode fazer uma caminhada na rua, né? Lógico, sempre fazendo uma avaliação médica antes, para ver como é que está teu condicionamento físico. Além dos benefícios da prática do exercício físico, a sociabilidade é outro fator que motiva os praticantes desse exercício. Aqui nesse ambiente, eles têm a possibilidade de interagir com pessoas de estilos diferentes e interesses em comum. As pessoas vêm para cá fazer amizades e tudo mais. O ponto principal é a questão da saúde, né? Mas a sociabilização, isso é interessante para a questão da depressão, né? Pessoas que estão muito tímidas, elas conseguem se soltar mais. Então são vários benefícios que tu tens hoje, principalmente de cunho social. Indico para todas as pessoas, aqui tem grupo de terceira idade, a gente nota, contagia assim a maneira deles, eu sempre comento isso para meus filhos, contagia a maneira deles, sempre ativos, sempre com vontade. E isso aí é importante, não tem idade para isso, né? Eu indico para todas as pessoas, qualquer faixa etária. E de acordo com o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, apenas pouco mais de 16% dos brasileiros são considerados ativos, ou seja, praticantes assíduos de atividades físicas. Quem sabe aí em 2014 mais pessoas passem a fazer exercícios com todos os cuidados necessários, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa, a gente espera isso mesmo. Com certeza. Bom, o último Conexão Unicino de 2013 fica por aqui. A nossa equipe deseja a você uma excelente virada de ano e um 2014 repleto de saúde, paz
paz e felicidade. Isso aí, não esqueça que a gente continua conectado e esperando a sua participação. Anota aí, facebook.com/TV Unicinos, também facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos na quinta-feira com a nossa programação normal, ao 12h30. Até lá, tchau!